Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso Cristo. Abra as vossas Bíblias no Novo Testamento, quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. Glória a Deus. No seu capítulo 8, a partir do versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Amados e queridos, prediletos ouvintes da palavra de Deus, bem verdade, estamos diante de uma palavra gloriosa, poderosa, majestosa, viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra toda a divisão da alma, do espírito e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Estamos diante de uma palavra tão gloriosa e poderosa. Amém. Graças a Deus. Onde os escribas e fariseus chegam até o nosso Redentor. E quando eles chegam até o nosso Redentor, eles trazem em suas mãos, em seu poder, em seu domínio, uma mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando. Haja vista que aqueles homens, eles eram, aleluia, a lei. Eles eram os que agiam segundo a lei. Eles estavam ali para executar a lei segundo as Escrituras Sagradas. Eles eram os juízes que tinham a responsabilidade de executar a lei com propriedade, com responsabilidade, com imparcialidade. Eles tinham sobre si o domínio e o principado em Israel para julgar os povos, as pessoas, as tribos e todos aqueles que nos termos de Israel moravam e tinham alguma demanda dentro da sua área de vida pessoal, e eles tinham o poder de exercer juízo. Por isso eles traziam em suas mãos aquela mulher. Só que quando eles trouxeram em suas mãos aquela mulher apanhada no próprio ato de adultério, a intenção daqueles juízes, segundo a lei, segundo as Escrituras, não era fazer-lhe justiça à luz das Escrituras Sagradas, e sim tentar o justo com a injusta. Aquela mulher conhecia as Escrituras e as suas responsabilidades e deveres como cidadã daquele país, como cidadã daquelas terras, como moradora daquele lugar. Ela sabia que na lei se dizia e que dava respaldo para que, caindo em transgressão, segundo a palavra de Deus diz,
no livro de Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá, e que todo aquele que transgredisse o mandamento, diz as Escrituras Sagradas, fossem apedrejados, fossem mortos, fosse extirpado, arrancado do meio do povo, para que lhe servisse de exemplo. Porque a justiça agia dessa forma, mostrando como o pecado, ele é mau, ele é maléfico, ele é maligno, ele é diabólico, ele é destrutivo, ele é nocivo ao ser humano. E quando aqueles homens pegam aquela mulher no próprio ato do pecado, do erro, porque a palavra diz que quebrando um mandamento se quebra toda a lei, se quebra todos os mandamentos. Então aquela mulher não estava só sendo acusada de adultério, mas se ela quebrou um mandamento, ela estava quebrando todos os mandamentos. E diante dessa injustiça que aquela mulher cometeu, os homens aproveitaram para usar a injustiça contra o justo. E quem era o justo? Yeshua HaMashiach. Yeshua, Jesus Cristo, era aquele que estava ali pregando a verdade, sendo a verdade, ensinando a verdade. De acordo ele ouvia do Pai, de acordo ele ouvia de Deus, ele assim ensinava as pessoas, ele assim passava para as pessoas, segundo a veracidade, segundo a verdade e a reta justiça, onde nele mesmo não havia injustiça, não havia dolo, não havia erro, não havia falha, não havia pecado, não havia transgressão. Ele nunca tinha pecado contra seu Deus. Ele nunca pecou contra seu pai, ele nunca desobedeceu às leis, ele nunca desobedeceu os seus mandamentos. Ele cresceu como um bom filho, obedecendo a seus pais, obedecendo a palavra, obedecendo às Escrituras. Ele não falhou, ele não errou, ele não pecou, ele não transgrediu, ele não desobedeceu. Então, ele era perfeito, porque não havia erro, não havia pecado, não havia transgressão, nem com a sua vontade, nem com seus pensamentos e nem com as suas atitudes. A perfeição vem da ausência do pecado dentro dos corações. Se os corações e os pensamentos não têm pecado, então as pessoas não têm vontade de pecar. Se as pessoas não têm vontade de pecar, então elas não agem com ação ou atitude para transgredir a lei. Se elas não transgridem a lei, elas são perfeitas diante de Deus, porque perfeito diante de Deus não é o ser humano que não falha. Perfeito diante de Deus é aquele que não tem o pecado nos seus pensamentos, nem no seu coração, nem nas suas vontades. Por quê? Porque se enche, se limpa, se lava, se purifica, se santifica na palavra de Deus, que é a água da vida, dada pelo próprio Deus, na pessoa do seu Filho Yeshua HaMashiach, para lavar, para santificar, para purificar o homem e a mulher dos seus maus caminhos e dos seus próprios pecados. Por isso aqueles homens, eles estavam injustos, eles eram injustos, eles tinham o poder da lei, porém
eles desobedeciam a lei, eles pregavam a lei, eles aplicavam a lei, porém eles não obedeciam à lei, eles não obedeciam às escrituras, eles não viviam. É por isso que o Senhor disse aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus pregavam o que não viviam, eles ensinavam o que eles não obedeciam, eles gostavam de aplicar a lei, de ser o juiz da lei, de serem aqueles que agiam de acordo às escrituras sagradas e a lei de Moisés, porém eles mesmos não viviam, não obedeciam e não respeitavam a lei, guardando a palavra de Deus. Observe que nós podemos ver nessa passagem que eles pegam aquela mulher em fatos de injustiça e transgressão e transgredindo a palavra de Deus. Um dos 10 mandamentos que diz: não adulterarás, foi mandamento escrito pelo dedo de Deus para servir de ética, para servir de valor moral, de valores morais para o homem, do homem para com Deus e do homem para com os homens. E naquele momento, aquela mulher caiu em falha, ela caiu em tentação, ela caiu no pecado e foi pega por aqueles fariseus e doutores da lei e escribas que escreviam, que editavam e que aplicavam as leis. De repente, eles trazem essa mulher, e não porque eles queriam fazer justiça, mas porque ele queria usar a injustiça contra aquele que era justo. E quem era aquele que é justo? Yeshua, o nosso Cristo. Porém, eles falam com o Senhor: Senhor, aleluia, esta mulher, aleluia, foi apanhada no erro, na transgressão. Nós pegamos o fato acontecendo e ela não tem como escapar. Por quê? Porque na lei de Moisés nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então o Senhor, aleluia, dá uma resposta poderosa. O Senhor, quando ele dá a resposta, ele diz, aleluia, no versículo 7, eles insistiram. O Senhor não queria se envolver, o Senhor não queria se meter naquele julgamento. Por quê? Porque, aleluia, não competia ao Senhor, aleluia, fazer a justiça, e sim pregar a redenção, a remissão e o arrependimento, para que as pessoas não fossem julgadas segundo a lei, por quebrantar a lei com os seus pecados, com os seus erros e com as suas transgressões. De repente, de tanto eles insistirem, o Senhor se endireita, de estar escrevendo sobre a terra e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando ele fala que seja o primeiro que atire a pedra contra ela, ou aquele que está sem pecado, observe que o Senhor não está dizendo que aquela mulher, aleluia, está certa. O Senhor não está dizendo, isentando aquela mulher da sua culpa, do seu erro ou da sua transgressão, não. Quando aquele homem fala, aleluia, ele fala com verdade, ele fala com retidão, ele fala com justiça, ele fala com temor, ele fala com conhecimento das escrituras. Ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Observe, queridos e amados irmãos, que ele não está isentando
apontando aquela mulher de pecado, mas ele estava dizendo: olha, antes de você aplicar a lei contra ela, vocês também são falhos, vocês também são pecadores, vocês poderiam estar neste momento no lugar delas. Então, antes de vocês exercerem a justiça, antes de vocês exercerem e cumprirem os mandamentos aplicado e dado com sabedoria e entendimento, para que a alma que pecar essa morra, use de misericórdia, use de compaixão, julgue com retidão, porque hoje é ela, amanhã pode ser você, porque se você não tiver pecado, então atire, então faça a justiça com as suas próprias mãos, isso, cumpra o que está na lei de Moisés. Mas se você tem pecado, antes de aplicar a justiça, aplique a misericórdia, aplique, veja, conclua, assuma os fatos com justiça antes de aplicar o juízo. O Senhor não estava dizendo: ela está certa e vocês estão acusando uma coitada que é desamparada e vocês querem apedrejar. Não foi isso que o Senhor disse. Ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado. Quem é que nunca pecou? Quem é que nunca errou? Quem é que nunca transgrediu? Quem é que nunca desobedeceu? Quem é que nunca esteve em transgressão de acordo à reta, santa e justa palavra de Deus? Então era isso que o Senhor estava dizendo: olha, aquele que dentre vós não tem pecado, não tem erro, não tem falha, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E aqueles homens, aleluia, diz a palavra de Deus no versículo 9: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, aleluia. É isso que o pecado faz. Quantas pessoas estão apontando, estão apedrejando, estão querendo destruir, estão querendo matar, estão querendo acabar com a vida de alguém que pecou, mas não sabe, aleluia, que as suas próprias consciências os acusa dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, dos seus próprios maus caminhos, da sua vã maneira de pensar, da sua vã maneira de viver, da sua vã maneira de se vestir, da sua vã maneira de se comportar. Era isso que o Senhor estava dizendo: olha, essa mulher, ela caiu no pecado, ela caiu no erro, ela foi pega, aleluia, no próprio ato do pecado e da transgressão da palavra de Deus. Mas e vocês que têm pecado e ninguém sabe? E vocês que andam no erro, andam transgredindo, estão se escondendo atrás dessa pedra, como se fosse santo, porém são profanos, como se fosse retos, porém são injustos, porque não trata dos vossos próprios pecados primeiro, para depois cuidar de tratar do pecado do seu próximo. Mas as pessoas não estão vivendo assim. As pessoas querem resolver seus problemas, as pessoas querem apontar, as pessoas querem julgar e exercer juízo contra os pecadores, sem tratar primeiro dos seus próprios pecados. E é isso que o Senhor está nos orientando através dessa palavra. Essa mulher, ela é pecadora, merece morrer sim, porque ela foi pega destruindo, transgredindo, desobedecendo e difamando as escrituras sagradas em seu corpo, com seu pecado, com seu adultério, com a sua transgressão. Porém, vocês também têm pecado e precisa tratá-los, e precisa se arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque está escrito no versículo 9 que ouvindo eles isto, pelas suas consciências eram acusados pela sua consciência. É os pecadores querendo fazer justiça, é os pecadores, os transgressores, os desobedientes da palavra de Deus, queriam justiçar aquela mulher. Então o Senhor, aleluia, inclinou-se de novo
novo para a terra. E aquela mulher ficou ali, e diz as Escrituras Sagradas que, acusados pela sua consciência, saíram a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Yeshua HaMashiach e a mulher, ficou só Cristo e a mulher, ficou só a salvação e a mulher, ficou só o advogado e a mulher, ficou só o justificador e a mulher, que estava no meio e endireitando-se a salvação, e endireitando-se a misericórdia, e endireitando-se Cristo, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E bem, o Senhor não estava isentando ela do erro dela, o Senhor não estava isentando ela do pecado dela. O Senhor perguntou: onde estão aqueles teus acusadores? Quando o Senhor pergunta isso, o Senhor estava dizendo para ela: eu não estou aqui para lhe defender do seu pecado, eu não estou aqui dizendo que você está certa no teu pecado, eu não estou aqui dizendo que você está certa no teu erro, mas que os teus acusadores, eles tinham o direito de justiçar você, porque você que errou, foi você que pecou, foi você que foi apanhada no seu pecado. Então a justiça divina tinha o poder, sim, de exercer juízo sobre ti, porque está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Oh, glória a Deus, aleluia, pela sagrada e divina misericórdia do Altíssimo. Então o Senhor olha para ela e diz: mulher, ninguém te condenou, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? O Senhor não estava fazendo essa pergunta de forma aleatória, não. Ele estava dizendo: você sabe, você está condenada, você estava condenada, você foi pega na prática do pecado. Ninguém te condenou? Ela disse: não. Por que ninguém condenou ela? Porque as pessoas estavam também no erro, precisando de arrependimento, precisando de ouvir o arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Mas o Senhor estava dizendo ali que antes de aplicar o juízo, aplique a misericórdia. Antes de aplicar o juízo, aplique a compaixão. Ele não estava isentando, nem procurando defender o erro, nem o pecador. Muito pelo contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor é justo, o Senhor é santo, e Ele não veio para destruir a palavra de Deus, Ele veio cumprir a palavra de Deus, Ele veio obedecer a palavra de Deus, Ele veio aplicar a palavra de Deus, Ele veio estabelecer os mandamentos do Senhor e fortalecê-lo na graça e na fé e na força do seu poder. Então Ele olha para ela, aleluia. E no versículo 11, e ela disse: ninguém, Senhor, ninguém condenou ela, aleluia. E disse-lhe Yeshua, e disse-lhe Jesus, e disse-lhe o Salvador, a salvação eterna: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Observe, irmão, olha o alerta que o Senhor dá para aquela mulher: nem eu também te condeno. O que o Senhor estava dizendo? Olha, Deus, antes de aplicar o juízo, Ele aplica a misericórdia. Antes de Deus aplicar o juízo, Ele dá, aleluia, a oportunidade de arrependimento. Antes de aplicar o juízo, Deus chama, Deus alerta, Deus tenta, Deus fala. E Yeshua prega, a palavra é mandada, a palavra é lançada, a palavra é semeada, a palavra é aplicada. Cabe aos corações pecadores arrepender-se. Observe, irmão, de uma certa forma houve arrependimento nos corações daqueles homens, porque todos eles, do maior ao menor, do mais velho ao mais novo, foram jogando as suas pedras no chão, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas falhas. Em outras palavras, quem sou eu para apedrejar se eu sou pecador? Quem sou eu para condenar se eu preciso também de arrependimento e de o perdão dos meus pecados? O Senhor
disse para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Quando ele fala isso, ele estava dizendo, em outras palavras, pode ser que da próxima vez não ache misericórdia, pode ser que da próxima vez eu não esteja presente para lhe salvar, pode ser que da próxima vez que você pecar, que você errar, que você falhar, que você transgredir, que você viver debaixo do seu perverso e malvado coração, eu não esteja perto para lhe dar o livramento. Em outras palavras, vai, não peques mais, se conserte. Em outras palavras, coloca a tua vida em ordem diante do seu Criador. Não brinque com Deus, porque está escrito que de Deus ninguém zomba. Está escrito que Deus não se deixa escarnecer. A alma que pecar, essa morrerá. O Senhor, neste momento, ele veio trazer o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Como está a tua vida? Como estão os teus caminhos? Como estão os teus pensamentos? Como está o andamento de vida que você tem vivido? O Senhor, neste momento, está trazendo vai-te. Mas vai-te para onde? Vai-te para debaixo das mãos do seu Criador, para que ao seu tempo ele vos exalte. Vai-te para debaixo das asas do seu Criador, porque está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está escrito: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença, pela graça, pela misericórdia, pela compaixão, pela piedade daquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor. E você que ouviu esta mensagem neste momento e precisa fazer um concerto com seu Criador, está escrito que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está escrito que é mais fácil, oh glória a Deus, passar todas as coisas do que cair um tio das Escrituras Sagradas. Arrependa-te dos teus caminhos agora. Arrependa-te dos teus pecados, arrependa-te dos teus pensamentos, arrependa-te dos teus maus caminhos, da tua vã maneira de viver, da tua vã maneira de falar, da tua vã maneira de se comportar, da tua vã maneira de proceder sobre a face da terra, porque está escrito que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, contemplando os justos e os injustos, contemplando os bons e os maus, contemplando os certos e os errados, contemplando todas as coisas. Arrependa-te neste momento. O tempo está acabando, o tempo está se findando e Yeshua HaMashiach está voltando. O Filho do Homem está voltando para buscar o seu povo, um povo santo, um povo reto, um povo justo, um povo excluído da sociedade natural e atual, um povo que não vive o mundanismo, que não vive a vaidade dessa era, um povo que arrependeu-se dos seus maus caminhos, entregou a sua vida ao seu fiel Criador na pessoa do seu Filho e está vivendo de acordo, segundo e pelo poderoso e poderosa virtude das Escrituras Sagradas, do Evangelho da Salvação. E se você neste momento arrepende-se dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus erros, da sua vã maneira de viver, repita comigo essas palavras para que Deus receba o seu arrependimento e te aceite como arrependido e vai passar a ter vida dentre os mortos e vai deixar de ser morto e viver uma nova vida na presença de Deus. Digam comigo: meu Deus, meu Senhor, neste momento eu ouvi a tua palavra e arrependo-me, ó Deus, de todos os meus erros, de todos os meus pecados. Apague agora, Senhor,
o meu nome do livro da morte e acenda, meu Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela, Senhor, com a gota do teu sangue, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo, te calabachandarabacalambaçu, aí no reino celestial. Amém e graças a Deus. Um minuto de oração, agradecendo a Deus pela palavra e pela sua conversão a Ele. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, meu Deus, graças te damos, ó Pai, de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o nosso Cristo, pela bondade e misericórdia, meu Deus, do Divino Espírito Santo, que tem um trabalho santo na terra, meu Deus, de converter as pessoas, de converter o ser humano, ó Deus, dos seus erros, dos seus pecados, Senhor, porque está escrito que o Espírito Santo é quem convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus poderoso, como não te agradecer, ó Deus, por essa riquíssima palavra, por essa riquíssima e poderosa mensagem que o Senhor falou e queimou em nossos corações. Ó meu Deus poderoso, muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra, quando é ministrada na direção do teu Espírito Santo, ela não volta atrás, ela não volta vazia, e faz o que lhe apraz, aleluia. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra divina e poderosa para com as nossas vidas, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é santa, a tua palavra é fiel, é justa, inerrante, verdadeira, para a glória do teu santo nome. Obrigado, meu Deus, e confirma agora a vida dessas pessoas, Senhor, que se arrependeram dos seus pecados, que se arrependeram dos seus maus caminhos e que entregaram as suas vidas neste momento como ao fiel Criador, para que no grande dia da vida eterna elas possam se encontrar contigo, meu Deus, e morarmos na cidade celestial eternamente, para a glória do Deus Pai, do Filho e do sagrado e perfeito Espírito Santo de Deus. E quem crê, diga amém. Digam graças a Deus. Digam comigo a paz do Senhor. A paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.